Sorriso. Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui na TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agronegócios, Araguaia Imóveis, mtnoticias.net, Posto Cidade, Sorri Metal e Governo de Mato Grosso. Você precisa da Plotar Adesivos para colocar suas ideias ou negócio em destaque. A Plotar Adesivos, determinada em oferecer mais qualidade em impressão digital e sempre antenada com as inovações tecnológicas, conta hoje com equipamentos de ponta, buscando ser referência em comunicação visual para decorações de ambientes, adesivos, personalização de veículos, fachadas, outdoor, banners, letra caixa, toldos e coberturas. Plotar Adesivos. Fone 3545-1260. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, Chagas Abrantes apresenta Cidade Alerta. Compromisso, credibilidade e dinamismo. O jornalismo verdade a serviço da população. Esporte Digital, todos os sábados a partir do meio-dia. Oferecimento: Topázio Materiais para Construção. Lojas Nacional, combina com você. Supermercado São José, barato de verdade. Bigode Bebidas, 3544-8735. Pulicar, Centro Automotivo, 10 anos dedicado ao seu veículo. Rangos Restaurante, 3544-9673. E Supermercado Novos Campos, qualidade e economia, preço baixo todo dia. Ok, estamos de volta com o programa Espaço Business TV, aqui pelo canal 10 TV Record de Sorriso. Hoje nós estamos falando da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Nós estamos aqui com uma consultora, na verdade uma colaboradora funcionária do Sebrae, que reside na cidade de Cuiabá, Zaira Pereira de Melo. Zaira de Melo Pereira, né? Mais certo, Zaira de Melo Pereira. Ela, como já falamos nos blocos anteriores, ela é coordenadora do projeto de compras governamentais e ela trabalha com vários consultores ou com vários gerentes de unidades aí do Sebrae que tem ao longo do estado do Mato Grosso, aonde eu diria não fiscaliza, mas acompanha esse trabalho e auxilia as prefeituras para que elas comecem a praticar o que eles colocaram, o que foi colocado na lei da micro e pequena empresa. Zaira, nós temos também, agora nós temos uma nova gestão. A maioria, como você falou anteriormente, nós temos aí em média, 70% dos nossos prefeitos são prefeitos novos, são gestões novas e não são a gestão antiga, a gestão de 2012. Mas essas prefeituras, o que acontece se elas começarem a não praticar o que está dizendo na própria lei municipal, que é da lei das micro e pequenas empresas? Eu acredito que assim, o gestor novo que ele assumiu, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a lei, ela é para ser cumprida, ela é legal, ela é acompanhada e fiscalizada pelos órgãos de controle. Inclusive, no início do ano, o próprio Tribunal de Contas, né, em parceria com o Sebrae, ele convidou todos os prefeitos e fizemos um trabalho de esclarecimento do que seria essa lei geral, né, qual a implicância, e nós ouvimos do conselheiro do Tribunal de Contas o seguinte posicionamento, que você estar novo numa gestão é uma decisão daquela pessoa que se candidatou, que a continuidade do trabalho de uma prefeitura, ele é o mesmo. Existiu um prefeito anterior, existiu uma lei que foi aprovada, o próximo, quem chega agora, ele sendo novo, ele tem que se atualizar, né? Se capacitar e dar prosseguimento. Ele não está começando algo novo, ele está dando continuidade a uma gestão. E o próprio tribunal falou mais ainda. Ele se posicionou da seguinte forma: a lei geral, a mãe, a maior, a nacional, ela é de 2006. As leis municipais, elas foram regulamentadas um pouco que atrasada, que elas deveriam ser regulamentadas em um ano após a edição da Lei 123, mas elas foram editadas depois, mas enfim, até 2010 elas terminaram. Em 2010 já se começou um trabalho de capacitação de equipes técnicas de prefeituras, de preparação. E nós já passamos 2010, 2011 e 2012.
E o que o tribunal nos colocou nesse evento é que o momento de estudar, aprender, capacitar, foi feito. Agora o momento é de acompanhamento e fiscalização, isso por parte dos órgãos de controle. O SEBRAE continua na mesma postura, nós somos parceiros dos municípios, nós queremos que eles venham até o SEBRAE para tirar dúvida, para formarmos estratégias de como implementar. E muito mais do que isso, um prefeito que ele foi eleito por uma população de uma cidade, na sua grande maioria dessa população, são formadas de empresários, de empresas, de pequenos negócios. E ele tem um compromisso com esse local. Ele tem um compromisso de desenvolvimento, um compromisso de preocupação com emprego, preocupação com renda e a qualidade de vida das pessoas. Então, um prefeito que ele está eleito, está na sua gestão, esta lei, ela é um mecanismo de contribuição do desenvolvimento. Então, quando ele deixa de cumprir essa lei, ele está prejudicando os munícipes e as pessoas que o elegeram. Mas ele prejudicando esses munícipes, as pessoas que o elegeram, que estão aí no município, mas mesmo assim ele não fazendo, ele pode de repente ser punido pelo Tribunal de Contas quando ele fazer a prestação de contas ao tribunal. Claro, isso daí o tribunal tem falado a todo momento, até porque o próprio monitoramento que é feito mensalmente. Então o tribunal tem todas as informações e ele busca esse cumprimento, não só o Tribunal de Contas, como o Ministério Público de Contas, e agora nós estamos sendo convocados, estamos sendo chamados pelos outros órgãos de controle. Já fizemos contato com o Ministério, com o Tribunal de Contas da União e com a Controladoria Geral da União. Eles nos procuraram para falar. Queremos entender exatamente qual a situação da implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no Estado de Mato Grosso, porque nós temos que acompanhar os recursos federais com vista a essa lei. Então, veja, o negócio está muito mais amplo do que nós estávamos pensando no começo deste ano. Mas nós temos, as licitações públicas, às vezes, têm umas exigências muito grandes para a documentação. Nós falamos que existe alguns benefícios, um atraso de documentação para as micro e pequenas empresas, mas mesmo assim, às vezes no edital é pedido uma quantidade tão grande de documentos que fica inviável para pequenas empresas ou pessoas que nunca participar de uma licitação. Aqui nós vamos falar assim, de duas coisas também. Vamos raciocinar assim. As empresas falam exatamente isso, que elas não participam de licitação, que elas não conseguem entender a licitação. Por quê? Os editais são complexos, são pedidos muitos documentos e no final ela não vai ter oportunidade nenhuma. Já assim, como se fosse alguma coisa já antiga e que ela não vai vencer esse problema. Quando você fala com as comissões de licitação das prefeituras e dos outros órgãos, elas falam assim, olha, nós queremos comprar das empresas locais, nós queremos comprar dos pequenos negócios, queremos contratar, mas eles não sabem, eles trazem proposta errada, eles não têm documento, eles chegam atrasados, eles não entendem a licitação. Aí o SEBRAE vai ficar entre esses dois públicos. Por isso, nós pensamos assim, quanto mais esclarecimento, quanto mais informação, quanto mais capacitação, eu tenho que melhorar esses dois públicos. Mas quem que teria que capacitar, principalmente esse público aí, as empresas pequenas que se queixam que as prefeituras cobram, tem uma exigência muito grande? Isso é uma outra coisa, nós vamos chegar nela. Vamos primeiro resolver o impasse, né? Um fala que não vai porque é difícil, é muito documento. O outro fala que quer comprar e o outro não consegue atender. E o SEBRAE está aqui no meio, então nós precisamos capacitar os empresários para que eles, dentro de toda a legislação de licitação, eles entendam o que é necessário para ele entender, quais são os documentos realmente que precisam estar em dia e como fazer uma proposta. E além de documento, a gente precisa preparar o empresário para ele saber fazer uma análise de risco, porque não é todo negócio, não é todo serviço que a empresa dele realmente está em condição de prestar. Tá? Ele precisa saber fazer até essa análise de risco.
E do outro lado, eu preciso sensibilizar as comissões de licitação para que elas façam, além delas estarem mais disponíveis para dar orientação, para informar, para ser transparente, para demonstrar o que é que ela quer com aquele edital, para elas terem características técnicas e de olhar. Se eu vou fazer uma licitação para compras de miudezas de escritório, o nível de exigência de documento pode ser reduzido. Agora, se eu vou fazer uma licitação que eu vou construir uma escola, que eu vou construir um prédio, eu tenho outros tem um valor requisitos. Mais alto, né? Exatamente. Então, o que muda nessa documentação, nessa necessidade, é a complexidade da compra ou a complexidade do serviço. Tá? Então, isso realmente a gente pode dizer que muitas vezes o preciosismo de uma comissão de licitação ou uma preocupação de uma área jurídica pode ser realmente, ela tem a sua validade, tem, mas ela precisa rever a sua forma de agir. Para que este edital, não é? Este edital que eu estou fazendo é para quê? Qual que é o montante deste edital? Né? Que tipo de segurança eu preciso ter neste edital? E aí ela pode definir, porque a própria lei de licitação, ela já está clara, ela já fala o que pode ser dispensado e o que não pode ser dispensado. Tem documentos que são obrigatórios, eu não posso estar contratando, né, para comprar de uma empresa que deve um FGTS para o governo, que deve um INSS, até porque isso está na Constituição. As empresas, quando elas estão devendo determinadas obrigações, elas não podem se candidatar a ser fornecedoras do Estado. Mas, por um outro lado, ela tem como renegociar aquela dívida, ela pode parcelar aquilo. Aí ela vai estar numa situação de que ela tem uma certidão negativa, mas ela está com efeitos de positiva. Por quê? Porque aquela dívida já foi negociada. Agora, o que muitas vezes os empresários não conseguem é ter esse acompanhamento de como cuidar, né, da vida da sua empresa. É igual a gente, pessoa física. Nós não podemos ter nome no Serasa, não podemos, não é assim? Se você tiver uma série de restrição, você vai conseguir ir lá e financiar um carro? Não vai. E no caso, quem tem interesse em fornecer, eu acredito que qualquer empresário tem interesse de fornecer produtos à prefeitura, como nós falamos, quase sempre os maiores compradores são o poder público, as prefeituras municipais. Esse empresário deve procurar quem? Procurar a prefeitura, procurar o SEBRAE para se qualificar? O que ele deve fazer? As duas coisas são válidas, né? Eu acredito que, primeiro, se ele tem intenção de vender para a prefeitura, ele tem que visitar lá o responsável pelo setor de compras e primeiro saber se o produto que ele vende, se o serviço que ele presta, se a prefeitura compra, porque tem serviço que ela não compra, assim como tem produto que não faz parte, né, do rol das aquisições. Então, ele deve visitar, saber como é que eles fazem as compras, se eles publicam edital, se é pelo site da prefeitura, quais elementos de divulgação eles usam, né? E que documento eles normalmente pedem. Por outro lado, ele pode procurar o SEBRAE também, procura ver quando que tem curso sobre licitação, curso sobre compras governamentais, entra no site, se informe, porque sem informação, né, ele não vai conseguir vencer essa barreira. Porque qualquer atividade, né, qualquer estratégia empresarial que venha a ser desenvolvida, ele precisa ter a informação certa. Porque não é informação de boca a boca, porque ele conversou com outro empresário e o outro falou para ele que é assim. Não, vá lá pessoalmente saber, não é? Ele tem que realmente se preparar. A licitação é como se fosse um jogo. Até para um jogo de futebol não tem regras. Se você for jogar uma partida, mesmo que fosse brincadeira entre dois times amigos, não tem regra definida? Não tem, para você marcar um pênalti não teve que ter um motivo, não é? Quem sai jogando, tem regras. Então, a licitação, ela tem regras mesmo. E ela tem regras legais, ela tem legislação por detrás. Até porque uma comissão de licitação, ela pode até sofrer penalidades. É quando você fala, o que acontece com uma prefeitura quando ela não cumpre a lei? Essas penalidades, elas podem ser caídas, inclusive, em cima da pessoa física, de um presidente de comissão de licitação, de um pregoeiro, do próprio prefeito. Então, existem regras e o órgão que ele tem
ele é responsável pela aplicação de um recurso público, ele vai procurar fazer aquilo da forma legal. Talvez por causa disso que se torna, eles acabam fazendo bastante burocrático ou exagerando na burocracia desses documentos, a exigência desses documentos? Sim, parte dessa lógica é justamente isso. Eles podem ser penalizados depois, né, e pagar uma multa como pessoa física. Como pessoa física, exatamente. Então, os órgãos têm os seus motivos e têm a sua forma de procedimento, mas aonde ele pode flexibilizar, aonde ele pode simplificar também ele deve. Hoje, existem estudos que falam que a própria lei de licitação, que é a base de tudo isso aqui, que é uma lei de 93, que é 8.666, ela é uma lei que já sofreu várias atualizações, mas está no momento de você olhar. Olha, veja bem, nós temos uma lei que é a base da licitação de 93. Aí nós temos uma legislação de pregão presencial que é posterior a isso. Pregão virtual, que é, após isso, que eles falam pregão eletrônico. Temos o sistema de registro de preço. Temos agora o RDC e a lei geral. Olha quantas, né, novas legislações estão atualizando a lei. Então, está no momento de você olhar para tudo isso aqui e ver qual é a nova lei de licitação que atende o momento atual. Porque já está provado que algo que está lá de 93 e já sofreu todas essas emendas, como eu estou colocando, ela precisa de uma revisão, né, para trazer uma atualização, e talvez nessa atualização a gente consiga, né, trazer aonde que pode ter mais simplificação. Ok, nós estamos hoje aqui falando com a coordenadora dos projetos, aí do projeto de compras governamentais do Sebrae Mato Grosso, onde desenvolve um trabalho aí com 141 municípios, que são o total dos municípios do estado do Mato Grosso, fazendo com que mais empresas, principalmente de pequeno porte, como nós chamamos as micros e pequenas empresas, acabam participando de licitações públicas, vendendo produtos às suas prefeituras. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. A Metalúrgica Sorri Metal tem mais de uma década de experiência na produção e montagem de estruturas metálicas de silos e barracões. Fábrica de pré-moldados, tubos de concretos e caixas d'água. Locação de guindastes, pá carregadeiras, retroescavadeiras e rolos compressores. Faça bons negócios com a Metalúrgica Sorri Metal. Em Sorriso, saída para Nova Ubiratuba.